Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com Lucas Nepomuceno, gravando de tarde, hein? Dia 21 de janeiro, 16h40. E nós estamos aqui para responder questões que chegaram dos nossos queridos ouvintes, nossos queridos seguidores no Twitter. Lucas Nepomuceno, temos 28.900 seguidores no Twitter, faltando apenas 100 para chegarmos a 30 mil. E o que falta pra... Guilherme, matemática. Falta matemática pra você aí. Ok. Onde eu falei? Reflita. Um segundo que você tá falando, você vai mudar de ideia sozinho. 1.100. Faltamos 1.100 pra chegar a 30 mil. Essa aí foi feia. Falta apenas 1.100 pra chegarmos a 30 mil. E pra isso precisamos do quê, Lucas? Diga aí pra população, já que você nem deixou eu falar, tudo bem. Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Se você for de verdade um grande amigo do Café Belgrado, você convida aí suas tias, seus tios, seus familiares, seus vizinhos, seus amigos para seguir o Café Belgrado também no Twitter. Então você vai fazer disso a sua missão semanal, né? Eu vou trazer pelo menos 200 pessoas para seguir o Café Belgrado essa semana. E se você mais do que for um grande amigo do Café Belgrado, você for um apaixonado pelo Belgradão, você vai botar a mão na massa, Guilherme, e fazer 200 perfis 1000 graus, e aí você mesmo vai seguir o Café Belgrado 200 vezes. Essa é a verdadeira prova de amor. Então, uma grande missão aí, Guilherme. Já começamos tumultuados, porque estamos chegando aí, estamos apenas 1.500 seguidores de chegar à marca de 100 mil seguidores aí, Guilherme, pela sua grande matemática. Então, estamos bem próximos aí desse grande feito, né? Hoje, voltando ao antigo costume, Guilherme, responder as perguntas mal-humoradíssimas do Twitter. Faz tanto tempo que a gente não abre pra pergunta do Twitter, Guilherme, que eu nem sei se essa rede social ainda tem mal-humorada assim. A gente vai ficar sabendo já, hoje né? em dia, o que tem muito no Twitter aí é hashtag, né, Lucas? A hashtag voltou com tudo. É uma coisa até que eu fico triste, né? Porque a hashtag é uma maneira de pessoas controlarem o mundo, né? Pessoas que têm essa mania por organização. Sim. Nem o Twitter eles deixam em paz, né? Eles criam hashtags. Então, a gente é contra a hashtag. A gente já criou hashtag, não vou ser mentiroso aqui. Já criamos. Mas com fins, assim, pouco lícito. Não é lícito, não é o termo, mas talvez pouco éticos, né? Porque a nossa ideia, quando a gente criava hashtag, para perguntas no Twitter mesmo, do podcast, era que muitas pessoas esquecessem, né, a hashtag, porque a gente tava com muitas questões. Sim. Hoje foram muitas? Hoje foram bastante, Guilherme. Acho que a gente abriu meia hora antes de gravar e acho que tem uns 50 perguntas lá. E o pessoal bota pergunta embaixo da pergunta, que é uma mania nova do Twitter também, né? O pessoal fica muito interativo entre si. Esse é um grande perigo. Guilherme, uma sugestão aí pra você acabar com as hashtags é você criar uma hashtag abaixo a hashtag, com hashtag antes, aí vai bombar essa hashtag tanto que as hashtags acabarão. Isso me lembrou, Lucas, aquela cena do De Volta pro Futuro, em que o Marty McFly chega tá tendo lá o baile, né, acho que é formatura. Sim. Em que o pai dança com a mãe dele, né, e ele chega lá, o guitarrista da banda tá com a mão machucada. E aí, ele tem que entrar em ação porque ele começa a desaparecer na própria foto, né, Lucas? Esse é E aí eu fico pensando como que essa foto existe, né? Porque se ele não existiu e a foto começa a deixar de existir, é um grande paradoxo do tempo, né? E ele vai começando a deixar de existir também, né? Primeiro os irmãos começam a sumir, né? Na foto, né? Que é uma coisa meio... Porque eu fico pensando assim, então quer dizer que se o pai não dançar agora, em algum momento ele vai dançar e vai ter um filho a menos. É tipo isso, né? Eu fiquei pensando sobre isso esses dias quando eu revi o filme. E chega um limite ali que não... E a hashtag trouxe essa reflexão em você, então. Você não achou uma boa reflexão? Achei uma excelente reflexão, Guilherme, mas me parece que você estava disposto a trazer essa reflexão a qualquer custo aqui, porque o que eu falei não lembrava de maneira alguma, não remetia a essa cena desse filme. Eu gosto de trabalhar com paradoxos, na verdade... acho que é um dos grandes desafios aí pra nossa sanidade mental, trabalhar com paradoxos. Lucas, são muitas questões e a gente já começou ganhando tempo, né? Que é um hábito nosso aqui. Porque tem muita questão, não vai dar tempo responder todas, né? Então a gente já garante esse tempo aí no começo do podcast. E perguntas serão, vamos ver se você mal-humoradas. Acredito que vai ter muita pergunta, por exemplo, sobre Brooklyn Nets, né? O time que tá
com maior novidade dessa temporada. Mas antes disso, Guilherme, antes de nos aprofundarmos nas perguntas do Twitter, quero avisar que esse podcast está sendo gravado ao vivo, né? Você falou já que é à tarde, e eu estou completando dizendo que é ao vivo na Twitch, twitch.tv/Café Belgrado ou twitch.com/Café Belgrado, lá é onde a gente quer ter a sua presença nas gravações ao vivo. Vai também no YouTube e vai também no Twitter, mas no Twitter eles são muito rápidos, porque a timeline é insana, né? E no YouTube a gente tem uma série de dificuldades, né? Nem o YouTube gosta da gente, nem a gente gosta muito do YouTube, é uma relação difícil que a gente tem. Na Twitch, não. Na Twitch, a gente brilha intensamente lá, né, Guilherme? As pessoas não sabem que a gente brilha lá, então vem tá bem pra Twitch lá, que você vai descobrir um mundo jovem lá, um brilhareco escondido. E se você tiver Amazon Prime, você consegue contribuir com o Belgradão lá, sendo seguidor do Belgradão sem gastar nada. Você tem acesso a... Como assim, Guilherme? Explica pra população que são bem Amazon Prime é aquele serviço de vídeo da Amazon, e também pode ser pra quem usa pra não pagar frete, né? Pagar frete mais barato, ou frete grátis até. Então, quem tiver Amazon Prime, a Twitch é do mesmo dono, o Bezos, ele é muito rico. Então, eles fazem essa conexão aí. Você consegue conectar a sua conta da Amazon à Twitch e não gastar absolutamente nenhum real fazendo essa conexão, e ainda assim você tem direito a seguir um canal por mês. Veja bem, vocês que já fizeram isso em algum momento, voltem lá, por favor, para fazer de novo, porque tem que renovar todo mês. Todo mês vocês têm que voltar lá para fazer essa renovação. Quem não fez ainda, é muito fácil, é gratuito e vai dar bom, né, Lucas? Ok. Serviço entregue, né, Guilherme? Aí já avisando. E outra coisa que a gente não falou aqui, né? Você ficar automaticamente mais jovem ao entrar na Twitch. A Twitch até pouco tempo era proibida para pessoas com mais de 30 anos, mas com o advento do TikTok liberaram a Twitch para qualquer idade, Guilherme. Agora tá tendo live de idoso até na Twitch. Então, sério tá isso? liberado. Essa informação eu não tava familiarizado, não. Tem live de idoso agora. Caramba. Eles até anunciam. Antes era ainda mais jovem a Twitch, tanto que eles colocavam em algumas lives, eu já percebi, eles colocavam mais 18, né? Uhum. Que é pra dizer, essa live aqui vai ter gente com mais de 18 anos. E agora acho que eles estão colocando mais 60 também já, pra avisar que é live de idoso. Ô Lucas, falando nisso, né? Acho que é um assunto que não dá pra começar o podcast sem falar a respeito. Agora a Globo tá investindo em rinha de idoso cantor, né? Que é o The Voice Mais. Então, mandar um abraço aí para todos os idosos com mais de 60 anos, que são nossos ouvintes, uma faixa etária que a gente tem atingido com bastante precisão, que agora dá para vocês cantarem na Globo. Acho que esse ano já foi, né? Mas quem sabe nos próximos aí, a rinha de idoso cantor chega até você. Vai ter também o The Voice na Globo, Guilherme. Não sei se você tá sabendo dessa informação aí. Vai começar em breve. Então vamos para as perguntas, Guilherme. Qual pergunta você selecionou para ser a primeira pergunta de hoje? A primeira pergunta de hoje vem de um podcast, Lucas. Um diálogo de podcasts aqui. Algumas Rotas Longas, o podcast de NFL do nosso amigo Rico e do nosso amigo, o grande Léo Polêmico. O Rico também é grande. As pausas de jogos devido à pandemia... Vamos descobrir de quem veio a pergunta. Se tiver polêmica é do Léo, né? Se não tiver polêmica é do Rico. Se tiver agressividade é o Rico, se tiver polêmica é o Léo. As pausas de jogos devido à pandemia atrapalham principalmente os jogadores calouros ou todos são igualmente atrapalhados? Aí entre parênteses está escrito assim: não deveria nem estar tendo o jogo da forma que as coisas estão. Mas Rico. Enfim... Rico. Se tem palavras duras, é rico, né? Cara, os calouros, eles estão tendo a temporada prejudicada porque não teve todo aquele ritual pré-temporada, né? Não teve Summer League, não teve um training camp adequado, não teve aquela pré-temporada um pouco mais longa, então eles já vieram pro jogo. A gente tá vendo jogadores até two-way players, né? Sendo obrigados a jogar, né? Minutos relevantes. Então você pega a escalação de qualquer time, vai ter algum jogador que você não conhece, algum jogador que você não sabia que tá por lá, pelo menos assim, a maioria das pessoas que seguem a NBA de maneira até intensa, eu diria, que joga fantasy e tudo, que conhece em média 10, 12 jogadores por equipe, vai abrir um jogo e vai ver de repente lá o Gabe Vincent como titular do Miami Heat, né? Ou vai, enfim, vários outros jogadores vieram de uma semi-obscuridade para jogar minutos às vezes relevantes em partida grande da NBA dessa temporada, por conta dos elencos estarem com dificuldade de ir para a quadra, né? Já bastante jogo cancelado até agora, então times às vezes quando tem só 8 jogadores disponíveis vão para o jogo mesmo assim, e com isso os calouros acabam
sem ter aquele tempo de preparação, de aclimatação. Agora, ao mesmo tempo, tá tão doida a temporada, né, que acaba esses calouros, alguns deles não teriam chance de jogar, né, e agora estão tendo minutos na NBA. Então isso, se por um lado grande, né, os principais calouros estão tendo uma dificuldade extra, por outro lado, alguns jogadores que não tinham no horizonte a chance de ganhar minutos tão rapidamente na NBA já estão tendo essa experiência, estão tendo a oportunidade de mostrar o que são capazes, e alguns têm feito por valer, né, o Dakota Matias aí, Guilherme, alguns jogos como titular em sequência, né? Então tá rolando oportunidade inesperada. Um dado interessante, assim, de fato, pros calouros jogarem, muita coisa que é nova para eles e para entender sistemas, para até se aclimatar mesmo ao universo NBA. Não teve Summer League, não teve pré-temporada, isso de fato complica muito. Agora, nunca houve um intervalo tão grande, né, entre o final da temporada universitária e o começo da NBA. Então, do ponto de vista físico, pelo menos, evidentemente que a gente não sabe qual era a situação de cada um na pandemia, se tinha acesso à academia de treinamento, personal trainer. Imagino que sim, né, pela maneira que eles ficaram em forma, tinha o draft ali na janela. Trabalhar a pelvis, né, Guilherme? Você tem uma grande preocupação com a pelvis. Exatamente. Então, de alguma maneira também do ponto de vista de intervalo entre um tempo e outro, acho que é uma coisa muito nova para todo mundo, né? Tá todo mundo sofrendo com isso e não é exclusividade dos calouros, mas certamente a adaptação para eles é um ponto pra gente prestar atenção aí, inclusive nas críticas que a gente for fazer. Próxima questão, Lucas, do Gabriel Magalhães, e ele diz o seguinte: eu preciso falar do meu Kevão. Kevão, no caso, ele escreveu Caval, né? Que eu imagino que é Kevão. É o jeito jovem de escrever Kevão. No aumentativo. Gente, depois desse início 7-7, vocês acham que esse time do Cavs, contrariando as casas de apostas, uma palavra média aqui pra KTO, vai ser melhor do que um dos 3 piores da liga? A empolgação aqui do jovem torcedor do Cavs tem por onde, né, Lucas? Uma empolgação que termina com medida, né? Vai ser melhor do que um dos 3 piores da liga. Mas é não quarto, foi um plot twist. Vai aí, ser o Guilherme, 26º melhor time da NBA? Pode ser que seja assim. Na noite de ontem, a gente tava até fazendo live, né? Watch Party do jogo do Cavs. E durante o jogo aconteceu uma sequência. Assim, o jogo não é meio estranho. Não foi um bom jogo, assim, do ponto de vista técnico. Teve muito erro. O Nets não jogou bem. Todo mundo muito ansioso pra ver Kyrie, Harden e Kevin Durant. E no finalzinho, assim, foi horroroso, né? De um lado, o Sexton errou a bola. Do outro lado, o Kyrie cometeu uma falta de ataque. Depois foi revertida, mas virou um jump ball no meio da quadra. Prorrogação muito mal jogada. Até, Lucas, que o Colin Sexton, eu vi um meme que foi gringo que postou, não vou lembrar quem era não, mas ele não vai nos ouvir, porque nossa audiência no estrangeiro diminuiu muito, viu, Lucas? Nossa audiência no estrangeiro já foi melhor. Ele colocou assim, Lucas... Ninguém tá querendo mais falar português, né, Guilherme? Estão com vergonha, até os que aprenderam estão com vergonha agora de dizer que aprenderam. Eu também teria. Aí, Lucas, o meme é o seguinte, tá o Colin Sexton mostrando, assim, um cara sentado no sofá, com as costas bem encostadas, assim, na poltrona, de leve, jogando videogame, sabe? Aí, de repente, tá o Colin Sexton pra frente, o mesmo cara, no quadro seguinte, com a coluna pra frente, meio em pezinho, assim, no sofá, sabe? Agora eu peguei o controle, agora eu vou ganhar isso aqui. Teria sido o Colin Sexton naquele final do jogo, na prorrogação, a última prorrogação do jogo, foi um negócio destruidor. Ele fez 18 pontos seguidos, até mais, né? Sei lá. Lucas, o Cavs pode ser o 27º melhor time da NBA? O Cavs pode ser melhor do que esse meme aí que você curtiu, Guilherme. Tenho certeza que tem talento pra isso. Sexton e Garland tinham feito um bom começo de temporada, né? A gente até comentou ontem durante o Watch Party que era uma pena que esse Cavs tivesse tido tão pouco tempo ali daquele bom momento, né? Com o Garland, com o Sexton inteiros no começo da temporada, Kevin Love só 3 jogos. Mas mesmo assim o time não se omitiu, né? Viu a chance de trazer Jarrett Allen, um jogador que pode fazer parte aí da long run do Cavs, muito jovem, muito talentoso, excelente defensor, moderno, apesar de não ter um chute de fora, ele tem fundamentos muito bons para um big de hoje em dia na NBA. Então o Cavs
tá fazendo por onde tentar coisas legais, né? O Kevin Porter Jr., infelizmente, parece que não vai rolar lá pelo Cleveland. Tinha bastante talento, mostrou isso na temporada passada, mas a cabeça não colaborou, né? E o pessoal de Cleveland não tá mais curtindo a vibe do Kevin Porter. Deu o vestiário dele pro Taurean Prince e ele ficou muito revoltado, Guilherme. Causou um grande rebuliço lá. Lembra que o J.R. Smith jogou sopa num pessoal do coaching staff do Cleveland? Não lembrava dessa não, Lucas. Acho até... Ele jogou um prato de sopa num membro aí do staff do Cleveland, e depois disso ele acabou fazendo aquela doideira no final, né? Então imagina aí o Kevin Porter Jr., né, que saiu quebrando tudo do vestiário. O que ele não pode fazer dentro de quadro, de repente, né? Então o pessoal do Cleveland tá esperto com isso aí, talvez seja negociado durante a temporada, ou esquente banco aí, mas de qualquer forma é mais um asset que o Cleveland não vai conseguir capitalizar, né? Provavelmente vai ter o interesse de estar jogando, de colocar esse menino em quadro, ver o que ele é capaz. Isso não vai acontecer. Mas tem coisa boa acontecendo lá, e isso é interessante porque faz tempo que não acontece coisa boa por lá, Guilherme. Próxima pergunta, a gente tem que ir no pique, hein, Guilherme? Porque são muitas questões. Acho que vamos fazer uma sequência então aqui rapidinho, porque a gente começou dando muita atenção pro algumas rotas longas e pro Gabi, né? Acho que... eles merecem. Acho que todo mundo merece atenção. Acho que a gente talvez esteja até fazendo mal pra eles, porque mimando o nosso ouvinte, né, Lucas? Acho que a gente não pode mimar o ouvinte também, né? Porque senão todo mundo vai querer, inclusive eles, as próximas, vão querer respostas longas, né? E trabalhadas, cuidadosas. Agora no pique, vamos lá. Elderson Silva. Vou fazer o possível pra responder tudo errado, Guilherme. Não, pode responder certo e curto, Lucas. Não existe a associação, são coisas distintas, né? O oposto de longo é curto. Curto e grosso. Também não faz sentido. O oposto de longo, curto. O oposto de certo, errado. Não são necessariamente opostos. Elderson Silva, acreditam que o Lakers vai se mexer para trazer mais alguém de peso por causa da ida do Harden pro Nets? Não sei se é por causa da ida do Harden, mas o Lakers tá sempre no veneno para fazer alguma coisa. O Tarek, Lucas, o que vocês acham sobre a queda de pontuação do Ben Simmons nessa temporada? Será que é impacto dos rumores ou tem algo no sistema de jogo, Lucas? Guilherme, certamente mudou o jeito que o Philadelphia joga. Olha o que o Philadelphia está buscando agora, né? Jogadas altamente analíticas, digamos assim, né? Um time com espaçamento. Acho que o que importa mesmo é a produção, né? A produtividade do Philadelphia. O Ben Simmons me parece um jogador muito team player, não tá ligando aí pro que o povo diz, pra estatística, pro fato que ele não arremessa bem em bola de 3 pontos. Então ele vai continuar ajudando o time a vencer jogos. Defensivamente ele tem atuado muito bem, tem comparecido bem no ataque, mesmo que não tenha aumentado a sua produção pessoal de pontos. O time do Philadelphia está atacando de maneira mais efetiva e ele é um dos condutores desse time, né? Então, por mim, tá tudo bem com a temporada do Ben Simmons. Cavs BR, Cavaliers BR, na verdade. Cavaliers _Bra. Torcida do Cavs tá empolgadíssima, Guilherme. O Cavs merece carinho. E quem ficou lá depois que o LeBron saiu, né, merece particular carinho. O Detroit Pistons de 2004 foi um campeão sem nenhuma superestrela, mas 5 ótimos titulares que sabiam sua função. Nos dias atuais, com a era dos Big Threes, alguma chance disso acontecer? Vejo Pacers como um time semelhante em relação a isso, mas longe de ser o contender. Volta com elástico mental, não precisa nem de convidado. Valeu, Cavaliers BR, muito obrigado pelo carinho aí com o elástico mental. Vai voltar, fique tranquilo. Não sei, eu acho que o próprio título do Pistons é um pouco fora da lógica da NBA, né? A gente não viu outros Pistons. Guilherme, tivemos o Miami na final ano passado e ficou a 2 vitórias de um título, né? Foi. Aí vai chamar o Jimmy Butler, jogou como superstar, o Bam Adebayo poderia ser considerado superstar. Cara, o Rasheed Wallace fez coisas incríveis na NBA, o Chauncey Billups também. O Jimmy Butler nunca foi primeiro time, né? Eu acho que ele não foi nem segundo time ainda da NBA. E se a gente ver a temporada atual do Jimmy Butler, tá longe de ser chamado de um superstar, né? São ótimos jogadores. Jimmy Butler jogou como um superstar naqueles playoffs, mas dá pra imaginar, sim, que era um time mais ou menos naquela vibe. Inclusive foi comparado algumas vezes, né, com um time do Pistons na final ano passado. Mas até o título. Ano passado não, esse ano. Ano passado. 2020.
Ano passado já, Guilherme. É verdade. Então, eu acho que a própria derrota do Heat corrobora um pouco o que eu tava dizendo, assim. Acho que aquele título foi um pouco fora do que costuma acontecer na NBA. E não é que agora era do Big Three, né? Assim, claro que agora a gente tem alguns times com trio, mas quem é o trio do Lakers? Não tem um Big Three, é uma dupla. É uma super dupla. O Big Three do Golden State não era um Big Three. Era o Durant, Curry, Clay, Dre e um timaço e várias coisas, enfim. Então, para ser campeão da NBA tem que ter muita estrela, né? Essa tem sido a lógica, pelo menos até nesse século, muito, muito próximo a isso, assim. Então, não sei. É legal que ele tenha trazido o Pacers como uma equipe que pode acontecer isso. O Pacers tá com muita dificuldade, né? Lesões. O caso do Carlos Lavec é uma terrível notícia. O Miles Turner fora. O TJ Warren já machucou, então não sei como é que esse time vai ficar até o final da temporada. Mas, Lucas, durante os jogos do Pacers passa uma propaganda do Saboninho, né? Junto com o pai. E o jogador preferido dele era Rasheed Wallace, né? O pai jogava no Blazers e ele falou, né, criancinha tem esse vídeo ele falando que o melhor jogador, o jogador que ele mais gostava era o Rasheed Wallace, estava nesse time. Então, uma lembrança aí, que tem essa conexão. Lucas, o Tarcisião, ele foi a forra no episódio lá do Pingado, mandando várias questões sobre tênis. A gente gravou um episódio do nosso podcast Pingado sobre tênis com o Renan Naveshima, ficou bem legal. Só se Maravilhoso. Só procurar aí no seu feed, Pingado, ficou bem bom e tá precisando da sua audiência. Ouve lá sobre a temporada da ATP, da WTA que vai começar. Já começou, na verdade, mas em breve Australian Open, falamos sobre várias coisas lá. Ele quer saber o seguinte, Lucas. O Raulzinho vem adquirindo um novo status na NBA com esse bom início de temporada. Vocês acham que vai acontecer isso, né? Ou a tendência é voltar a completar o elenco com 9, como 9º ou 10º jogador? O Tarcísio aí tá com uma expectativa aí que pode alterar entre um ótimo jogador como o 10º jogador, Lucas. Ele não tá muito animado com o Raulzinho, ou tá muito animado com o Raulzinho. Guilherme, a gente até falou já na pergunta sobre novatos que tá tendo mais chance pra geral, né? Porque os times estão rodando muito elenco, suspeita, né, com tracing que eles chamam, né, às vezes nem tem tanto suspeita, mas saiu do protocolo um dia, já tem que ficar de quarentena, então acabou que vários jogadores estão tendo chances extras aí, né, e o Raulzinho é um cara que tá na NBA já há um bom tempo, ninguém fica na NBA esse tempo que o Raulzinho tá, Guilherme, se não for um cara que já sabe jogar, que segue o que o técnico pede, que segue bem as instruções, ainda mais sendo um backup, né, um armador backup, que é uma função fundamental na NBA, né, um armador que vem do banco é, de fato, um cargo duro, né, você vê o quanto faz diferença em jogo você ter um cara para essa posição, para ser reserva dessa posição, né? Então, se ele tá há bastante tempo na NBA e joga, né? Não é aquele cara que tá lá, tipo o Jared Dudley, né? Ele joga porque ele não joga efetivamente em todos os jogos e todos os times que já passou, mas ele sempre joga, né? Pinta lá o Raulzinho aqui, pinta ali o jogador que os técnicos confiam. Não vejo uma mudança, uma evolução de patamar do Raulzinho para ser um sexto bem mais pago de um time, digamos assim. Acho que vai ficar ainda nessa função de um jogador de prioridade baixa nos elencos, né? Quando a gente fala prioridade baixa, está falando jogador para receber um pouco abaixo do mid-level, o mínimo, que é bastante, né, o salário de mínimo da NBA, um bianual exception. Não vejo o Raulzinho extrapolando esse nível, porque é uma posição dura na NBA. O Splashcasters perguntaram o seguinte: vocês acham que o Harden colocou a cabeça no lugar e agora vai focar no coletivo? Não sei pra vocês, tá passando essa impressão até o momento também. Não sei se pra vocês também tá passando essa impressão. Cara, eu... Podcast novo na área, né, Guilherme? Splashcasters. Vou estar ouvindo depois, né? Não tive oportunidade, não. Também não conhecia, não. Splashcasters. Então, eu não compro essa tese de que o Harden é um jogador individualista, apoiado, assim, simplesmente no que aconteceu nos últimos anos, em que o sistema era montado para que ele fosse o protagonista e ficasse com a bola o tempo todo. O Harden é um vencedor, é um cara que, muito jovem, chegou à final da NBA, depois foi pro Houston e ajudou a franquia a construir um novo modo de jogar basquete e, em quadra, sempre jogou em alto nível, foi eliminado em finais de conferência contra favoritos. A gente sempre fala disso aqui, né? Eles perderam pro Golden State, perderam pro Lakers. Isso não pode ser sinal de que ele jogava do jeito errado. Acho que tem um preconceito, assim, com
Primeiro com o D'Antoni e segundo com o Harden pelo estilo de jogo, por jogar do jeito que jogava, tem hater pra todo lado mesmo. E agora, vendo ele jogando de outra maneira, porque evidentemente ele joga com Kevin Durant, ele vai jogar com Kyrie, jogou um jogo só, tendo outro sistema, etc. Evidentemente que ele não vai ser o mesmo jogador, não faz nem sentido. Agora, eu acho que tá sendo a leitura do Harden, do Rockets, está sendo enviesada para uma jornada de fracassos, e eu acho isso um erro clamoroso, assim. Eu não acho que o Harden deu errado no Rockets, pelo contrário, o Harden foi MVP, foi votado para MVP em todas as temporadas que jogou, a partir da segunda, né? Por todas as temporadas que jogou, teve alta votação ao NBA, então, e além disso, né, sempre chegando longe, perdendo em 6 jogos, 7 jogos, contra equipes que foram campeãs, inclusive neste último ano, né, foram eliminados pelos campeões. Então, eu tenho muito carinho pelo James Harden. Você quer falar do James Harden, Lucas? Maravilhoso jogador, Guilherme. Eu também não compro essa de que ele não jogava coletivamente. Acho que o sistema de jogo que ele era protagonista no Rockets contribuía para que tivéssemos essa impressão de que o James Harden não passa a bola, mas não é bem isso o que acontecia. Filho de técnico dirigindo o time da NBA ou filho de dirigente virando craque selecionável na Europa? Qual nepotismo é menos indignável? Pergunta do Vitor Martins, Guilherme. Eu não sei responder isso de um jeito político. Ok. Hugo Filó Uerge pergunta, comentem sobre... Não é pergunta, ele pede um comentário. Comentem sobre Clippers com 44% de 3 pontos por hora, recorde histórico da liga no passado, não era o time do mid-range? Assim, tá começando a temporada, de fato o Clippers tem mostrado algumas coisas novas, a chegada de alguns jogadores, né, a mudança de elenco. Acho que até o modelo de jogo tem sido um pouquinho diferente. Acho que o Paul George está um pouco mais protagonista. Acho que a bola principal do Kawhi é um mid-range, né? Mas eu não sei se o Clippers era chamado o time do mid-range. Tinha isso, Lucas? Me escapou essa. Tinha esse debate? Tinha o Kawhi, né? O Kawhi mas ele não vai parar de matar tinha acabado de ser campeão pelo Raptors e nos playoffs ele causou um grande estrago, né? Tanto no ano lá pelo Raptors como também pelo Clippers. A gente esquece que o Kawhi fez bons jogos nos playoffs e a bola de mid-range dele sempre foi muito difícil de ser marcada, né? Então acho que é por isso que o nosso amigo tá trazendo aí para essa temporada, Guilherme. Tem Luke Kennard matando 50% com mais de 3 tentativas por jogo, Paul George matando 50% com mais de quase 4 tentativas por jogo, quase 8 tentativas por jogo, Marcus Morris matando quase 50% com 5 tentativas por jogo. Então a tendência é que esses números aí arrefeçam, né? É muito difícil manter esse tipo de produção e aproveitamento, porque são números muito altos e daqui a pouco as defesas vão apertar e a bola não vai cair, mesmo com a bola de 3 pontos tem um aproveitamento histórico, mesmo desmarcado, que não é de 100%, né? Então, acredito que vai haver uma regressão estatística. E jogador que é especialista em bola de 2, como é essa bolinha do Kawhi, que a gente sabe qual eles têm permissão para continuar fazendo isso. A média, se tiver mais de 1 ponto por posse nessa opção, ou seja, cada 2 que ele chutar e acertar uma, é uma bola de alto aproveitamento ainda, uma bola desejável. Eu não vejo por que o Kawhi precisaria parar com isso, mas eu não sei se era um time de mid-range, agora é um time de 3 pontos. Eu acho que eu, pelo menos, não consigo apontar isso já. A questão anterior do Lucas foi do Vitor e agora do Hugo, Lucas. Tem que falar o nome das pessoas, que as pessoas gostam de ouvir os nomes Guilherme, delas. Inclusive eu falei o nome deles e você acho que não ouviu. Eu falei até a arroba dele, eu falei Hugo Filó Uerge. Ok, vou acreditar em você então. O Gondim, Lucas, o Gondim tá muito confuso, ele falou assim, estou lamelizado, Lamelo vem pra MIP, talvez daqui 2 anos, né, Lucas? Ele tá muito confuso. O Gondim quer receber palavras duras, né, porque fez uma pergunta muito peba. Usou o Lamelo, que é uma tentativa de receber palavras duras de você, e usou o prêmio que eu mais gosto, que é o de MIP, pra falar do novato, né? Então ele tava nessa intenção de receber falando, né, Lucas? Uma palavra duríssima. Como costuma ser quem é muito fã do Lamelo, né? Não tem a menor ideia do que tá acontecendo, né? Não, você tá errado nessa, Guilherme. O Lamelo é muito bom jogador. Ok. Pro, hein? Pro Anderson Rodrigues. Não ter boas peças de rotação no elenco. Anderson Rodrigues é o Pro.
Não ter boas peças de rotação no elenco faz a diferença mesmo tendo 3 superestrelas no time? E o jogo contra o Cleveland ontem mostrou bem isso? Não. Ou pro jogo contra o Cleveland não mostrou nada, gente. É um jogo numa temporada de 70 jogos, primeiro jogo dos 3 jogando juntos, e ficou bem perto de vencer, né, o Cleveland. Se o juiz não marca aquela falta de ataque indevida, a chance era boa do Kyrie matar aquela bola. A gente já tá falando aqui da grande vitória do Nets com o game winner do Kyrie Irving no último segundo. O juiz marcou uma falta de ataque que não foi e na sequência teve que desfazer essa falta de ataque, né? Então foi um momento aí que poderia ter sido, a gente tá comentando outra coisa completamente diferente agora. Isso, e assim, eu acho que é cedo pra falar mal do banco do Nets, né, da rotação. Do Joe Harris eu acho bom jogador, Timóteo Lualu tem jogadores que a gente não tava preparado pra ver. Red Perry jogando muitos minutos, ou o TLC fez uma ótima bolha, mas no começo da temporada não estava na rotação, né? Então tem alguns jogadores que de fato não é o que por exemplo, o Lakers parece ter já um elenco bem mais robusto, é o segundo ano, né? O segundo ano normalmente você consegue esse tipo de proeza, né? Você já tem a galera do outro ano e aí consegue adicionar mais algumas peças para aquele projeto, né? O Nets está no seu primeiro ano, então é normal, né? Quando se formou também o Big Three do Miami Heat, tinha no time titular Joel Anthony, e no banco também algumas peças assim que não era bem o ideal. Então tem alguns nomes que a gente não está esperando ouvir num time que vem para ser campeão, mas vale muito a pena pelo trio que tem e ainda podem vir mudanças durante a temporada, né, Guilherme? E de qualquer forma são jogadores de NBA, né? Então, e tem Shamet, tem Joe Harris, tem Jeff Green, tem DeAndre Jordan, que assim, nenhum deles vai ser estrela do seu time, mas pra ser um elenco peba, né, que mostrou que é peba ao perder pro Cavs, acho que vai uma longa jornada ainda. Vamos com calma pro Pro é onomatopeia de qual animal, Lucas? Do Peru, né? Ah, ok. Não, da pomba, desculpa, Da Guilherme. pomba, ok. Pode ser uma homenagem ao Richarlison, né, do Everton. Craque brasileiro aí, que pode ser, o pombo. Né? Com os resultados dessa semana, pergunta do Talismã, hein? Dessa semana, vocês já estão prontos para a final ser Warriors contra Cavs novamente? Ok. O que você acha? Tô pronto, prontíssimo. Caio César Brito, uma rapidinha. Lakers reforçado ou Nets apelão? Quem é o seu favorito para levar o campeonato? Por enquanto é Lakers. Suns, né? Suns. Ok, Suns. Não? Suns, Caio. Suns, Caião, porque tem Chris Paul. Embiid MVP? Pergunta do Carlos Branco, hein? Deixa eu dar um candidato do... Um grande ouvinte português, Guilherme. Você não quer falar dele? Adoro o Carlão, mas eu queria dizer que você falou um do Oeste, eu vou falar um do Leste, né? Knicks, por exemplo. Falei assim, solto, que acho que pode estar surpreendendo aí com o Julius Randle. Carlos Branco. Guilherme, você tá tirando toda a realidade do meu comentário sobre o Phoenix Suns, Guilherme. Tá parecendo agora uma chacota da pergunta. Como assim? Você não tá acreditando nas chances do Knicks comparadas com as do Suns? Parece um homem novo, muito concentrado, sem protestar, a não lançar de 3 o tempo todo. O que você tá achando do Embiid, Guilherme? Tem o depoimento da Jack McMullen, né, que é uma jornalista que segue a NBA há mais de 40 anos, tem um relacionamento incrível com vários jogadores, né, uma jornalista muito respeitada, já foi da Sports Illustrated, já foi da ESPN. Ela comenta que o Joel Embiid estava no quarto, né, com o seu filho recém-nascido, filho de brasileira, pode no futuro representar a seleção brasileira. De Paula ainda, de basquete. De Paula, brother da família do Guilherme. E ele estava lá quando recebeu a notícia que não foi ao NBA. E aquilo ali machucou profundamente o Joel Embiid. E ele veio para uma missão, segundo a Jack. Ele está numa missão nessa temporada, de não ser simplesmente a melhor versão de si mesmo, mas de ser o brabo total, Guilherme. Então, o Joel Embiid MVP é uma aposta boa lá na KTO. Não é que assim é garantido, mas é uma boa aposta. Difícil acertar MVP. Não tô aqui pra falar mal do Embidão, não. Mas acho que a temporada que o Jokic tá desenhando fazer aí vai ficar pro Embiid o segundo time, mas tem chão ainda e com os Sixers com melhor campanha, mas tem que ganhar, já sai bem né? na frente. Mas aqui o Denver tem que pelo menos ganhar jogos, Guilherme. Os Coringa companheiro do Jokic não tá dando bom não, Lucas. Um grande abraço pro Carlão. O Black Alien de Guarani, ele tá perguntando assim, quantas vacinas a cidade de cada Black um Alien, recebeu? Guilherme. Eu falei o quê? Black Alien. O quê? Quantas vacinas?
patrocínios a cidade de cada um recebeu. Mande um abraço pra mim e pare de mostrar o rosto. Ele não gosta que a gente apareça na Twitch, né, Lucas? A minha recebeu 6 mil. A sua recebeu quantos, Lucas? Acho que o triplo. Ok, o Não Lucas, tô sabendo não, tem Guilherme. essa informação, ele precisa estar mais antenado aí com as notícias sanitárias. Guilherme, vai demorar muito pra chegar a vacina até mim, né? Porque eu sou muito jovem, diferente aí de você que é de fevereiro, eu sou de julho de 84, Okay. né? Então tô bem mais atrás aí na fila. O Clippers será... LA Clippers Fan mandou essa questão. O BR LA Clippers no @ dele. O Clippers será que dessa vez vai mais longe, final de conferência ao menos? Ou é errado eu estar me iludindo de novo? Cara, não é fácil chegar na final de conferência, mas o Clippers tem um time muito bom. O Lucas, o Buzzer Beater BR, ele mandou 500 questões. Que desrespeito é esse, hein? É uma questão só. O jornalista brasileiro tem que mandar 2, né, Guilherme? Mandar 500 é errado. Podcast pode mandar 3, mas 500 tá errado. Vamos lá, eu quero que você responda com uma palavra apenas cada uma delas em boicote ao Heitor Homem Nu, né? Ok. O OKC quer tancar realmente? Sim. Jokic consegue... Mas os jogadores não, né? Perdão, falei mais de uma palavra. Jokic consegue o que é preciso para ganhar o MVP? Sim. Qual é o melhor elenco jovem da liga? Hawks. Memphis. Existe jogador com contrato baixo melhor que o Batum na liga? Sim. O Manuel M. Vitor AZ1. Já deu de Ryan Sanders no Minnesota? Sim ou com certeza? Essas respostas eu não costumo dar não, acho meio peba quem pergunta sim ou com certeza, mas nesse caso é sim e com certeza. Já deu sim. Consultor especial para assuntos de Big Brother, Lucas. O Marcolino SCCP, corintiano, deve estar na bad como eu. Gibas e Nepopop. Não sei se é uma impressão minha ou se é de geral, mas tô sentindo que a mídia basqueteira tá falando pouco do Embiid. Deu ruim pra você, velho. Acabou de falar do Embiid. Você fala. Mas a gente é mídia, Guilherme? A gente não é mídia. Sim, né? A gente é mídia. A gente não é influência, né? Mas mídia a gente é, pô. Eu sou influência sim, Guilherme. Já falei pra galera escorregar sub e algumas pessoas escorregaram sub. Ok. Calendário NBA. Interessante o perfil, não conhecia. Vocês diriam que o OKC saber tancar assim... Vocês diriam que o OKC sabe tancar assim como o Bolsonaro sabe governar? Acho que não merece, Não, o OKC né? sabe mais, gente. O OKC fez tudo certinho, Guilherme. Por quê? Trocou os grandes jogadores por ótimas escolhas, assim, variadas escolhas, né, e profusão, e ficou com jogadores jovens, né? O problema é o quê? Esses jovens são bons jogadores. O time sabe draftar, o time sabe escolher jogador NBA, sabe buscar jogadores interessantes, e os contratos que eles pegam são de jogadores veteranos. E o que aconteceu? Ano passado o Chris Paul teve um dos melhores anos, né, da NBA, foi um armador ao NBA. Esse ano trouxeram George Hill, trouxeram Al Horford. Por quê? Porque tem que bater salário para ter troca na NBA, né? E aí, ao trazer esses caras aí, eles são jogadores experientes, que já venceram durante a carreira inteira e acabam contribuindo para o time vencer também. Mas é um time que soube sim tancar, soube sim reformular o seu elenco. Tancar não é simplesmente sair perdendo, né, Guilherme? Tem que fazer isso com uma visão de reconstruir para o futuro, e o OKC me parece bem promissor para o futuro. Eu acho que uma franquia com Shai Gilgeous-Alexander ser colocado na mesma frase que esse ser citado aí, acho que Quem seria o Ricardo Salles aí do OKC? Não tem. Cara, o OKC não merece estar na mesma linha que esse cara. Felipe Ferreira. Okay. Como pode o Big Three do Nets fazer 96 pontos e eles perderem? Acontece, Felipe. A vida é complexa. Foi um jogo de quase 150 pontos, Felipe. Acontece mesmo. O Hydra Girum. Excelente nome, hein? O Raptors pode ainda tentar algo nessa temporada? Ou só restou o tank? Tem chão ainda, calma. Tem chão. Caê Franco, vai rolar o impeachment? Tem um placar do impeachment lá no Twitter. A coisa não tá boa pra quem quer impeachment como nós, não. Rola um pod sobre o ranking de MPV até aqui do Café Belgrado? Esse prêmio eu não conheço, mas a gente pode estar trazendo esse prêmio aí, Lucas. Não é uma doença... Anderson Araújo mandou a seguinte questão. O Bulls pode chegar ao play-in? Kobe White é o novo Colin Sexton? Ou está mais pra CJ McCollum? Caramba, Anderson. Pode chegar ao play-in. Você tá confuso, velho. Aí, cara. Vai chegar ao play-in. Vai ter Bulls no play-in. Tem essa fé. Pode chegar ao play-in, sim. Sobre se o
Kobe White ficou complexo. O Clayton, grande amigo Clayton. Eu não entendi se ele quer... Ele falou tipo assim, vai ser um Cole Sexton muito animado ou simplesmente um CJ McCollum, né? Se foi essa aí, você tá... Não você tá isso complexo não. aí, Anderson. Ele é santista, ele tá muito tenso, Lucas. O Santos vai jogar a final da Libertadores. Okay. O Clayton... Vai perder, Guilherme, porque o Abel Braga vai conquistar quádruple coroa. Pra mim, o Palmeiras já ganhou tudo, Lucas. O Abel não vai conquistar quádruple porque ele não tava no Paulistão, né? Mas ele vai conquistar os 3, velho. Era o Lucha. O Lucha vai dizer que foi ele, né? O trabalho foi dele. Pra mim, o Palmeiras já é campeão. O Abel fez isso ano passado, né? O Flamengo. O Cleiton, então o Abel vai ser bicampeão brasileiro. Quer dizer, não vai, né? Porque o Palmeiras vai ganhar tudo. Não vai. Vai ser o Abel ex-Braga. Abel ex-Braga. Não Braga. Muito Abel para todo lado. Times grandes perdendo na NBA. Também Real Madrid, Barcelona, Juventus, Bayern, Liverpool. Dá pra extrapolar e prever as Olimpíadas mais caóticas de todos os tempos? Se tiver... Caramba, Cleiton, essa questão não tinha pensado ainda não, mas se der bom, pode ser que o Brasil ganhe alguma medalha, hein? Olha aí. O Brasil vai bem quando tem aqueles boicotes, né, Guilherme? Sai muito país que ganha, aí o Brasil vai intenso. O Bucky, ele fez mais uma questão aqui. NX0 é o Foo Fighters brasileiro? Não, certamente não. Fabiano Costa, sem Klay Thompson e com o elenco atual... Qual seria o Foo Fighters brasileiro, Guilherme? O Foo Fighters brasileiro, Lucas... Virguloides? Tem que ser alguém que era baterista de uma banda e virou vocalista. Então, de repente é o Roupa Nova, né? Porque o Roupa Nova... o próprio baterista já é vocalista. Ele é baterista de si mesmo, né? Não, ele já é vocalista. Ele canta e toca bateria. Então o Roupa Nova é o verdadeiro Foo Fighters brasileiro. Fabiano Costa. Okay. Sem Klay Thompson e com o elenco atual, até onde pode chegar o meu Gold State? O Gold State a gente falou bastante aqui já com carinho, né, Lucas? Com bastante carinho, porque tem jogadores transcendentais por lá, né? Stephen Curry principalmente, mas Draymond Green também é um jogador fenomenal. Jogando demais. Com muita história na NBA e merece grande respeito. E o Golden State pode fazer um belo playoff. Acho que é tudo que a gente espera, né, do Golden State, um belo playoff. É isso aí. O Matheus. Guilherme, o Matheus Piquet, hein? Faz tempo que eu não escuto falar da família Piquet. Existe um mundo onde o Brooklyn Nets não compete? Se sim, quais equipes no leste podem fazer frente? Cara, se o Brooklyn Nets não compete, o Knicks tá brilhando nesse mundo aí. Não, né? no mundo que o Nets não compete, por exemplo, é o NBB. Você pode seguir o NBB aí, Flamengo tá bem, Franca tá bem, Minas tá bem. Esse é o mundo que o Nets não compete. Na NBA ele compete. NFL também. NFL o Nets tá fora. Não tem o Nets. Tem os Jets, né? Mas é ruim. Igual. E tem o Mets também no beisebol, né? São mundos aí paralelos. E no campeonato francês também tem Mets. Seria Luguentz Dort um dos favoritos ao MIP? Pergunta do Paulo Ávila. Calma, porque a gente vai ter alguma versão do MIP Hunters. E a gente não quer dar esse spoiler agora. Sexton, comentário do Apolo e Matheus. Okay. O Murilo fala, por que o antismo com o Bulls? A galera do Bulls tá com essa tese, Lucas, que o Belgradão é contra o Bulls. Eu acho que o Bulls é contra o Bulls. E isso, velho? Você é o maior defensor do Bulls que eu conheço. Todo ano. Será que sou eu o hater do Bulls, então? Todo ano eu venho aqui falando que o Bulls vai ser bom. Aí hoje, esse ano, eu falei, velho, eu não vou postar do Bulls esse ano, não. E a galera falou que eu tô hater, Lucas. Mas não dá, né, gente? Pera lá. Porque você fala palavras duas pra Zach LaVine. Isso aí eu vou ter que concordar com a população. Zach LaVine é grande jogador. Ele é grande jogador, mas o problema é que o Bulls acredita que ele vai ser o Doncic deles, e não vai. Vocês têm que entender que o Guilherme gosta de usar palavras variadas na vida dele, né? Então, um dia desse ele falou que o Wiggins era desprezível como jogador, e ele certamente não acha isso do Wiggins, né? O Guilherme tem um grande respeito por jogadores, mas ele gosta de mostrar o grande vocabulário. Então, ele usa palavras aleatórias aí com vocabulário jogadores. Bom não erra a palavra, Lucas. Usa a palavra que quer usar mesmo. Nesse caso aí, talvez tenha sido falta de vocabulário. O que mais, Guilherme? Acabaram as questões? Tem o Karel. O Karel quer saber se o Boucher é o novo Siakam. A gente vai responder até o Karel hoje. Hoje o Karel tá merecendo. Não é o novo Siakam, não, mas o Boucher é grande jogador, tem um arremesso que é só dele, né? Então, sempre eu gosto quando eu vejo um arremesso único, assim. Você lembra quando o 2K começou a lançar os arremessos personalizados, né? Porque antigamente, nos jogos de NBA, todo jogador arremessava igual, né? E aí eles começaram a fazer o arremesso ser igual dos jogadores, né? Isso foi um game changer, né? O Sean Merrill arremessando da cintura, o Steve Nash com aquele arremesso perfeito, enfim. E aí o Boucher, ele vai dar trabalho pra galera do 2K, porque o arremesso dele é só dele, né? A bola de 3 pontos do Chris Boucher. Jogador muito versátil. A gente falou dele lá na série
Team Leads ainda não me chama Nepopod para apoiadores, quando falou do Raptors, como um dos jogadores aí com esperança para o futuro, e de fato, um dos nomes aí que vai pintar com bastante brilho na MIP Hunters, Guilherme. Lucas, para manter... Pedro Silveira. Desculpa, só para falar, para manter a previsão, nós temos apenas 7 minutos de podcast, agora 6, temos que ser muito ágeis. Temos que ser muito ágeis. Então, para ganhar tempo, Guilherme, quero que você fale do plano de apoio do Café Belgrado. cafébelgrado.com.br, vão voltar às séries históricas, primeiro com o episódio do Luka Doncic, depois El Gringo, depois O Reinado e depois uma surpresa. Fiquem atentos, não é uma surpresa inesperada, mas é uma surpresa, uma sequência aí de séries históricas, sempre nos finais de semana. O Café Belgrado tem um plano de apoio, cafébelgrado.com.br, a partir de R$9 você tem acesso a todo o conteúdo que a gente já produziu. El Gringo tá na segunda temporada, O Reinado tá na segunda temporada, a série do Doncic já tá no 4º episódio, esse vai ser, Lucas, é isso? 4º episódio, 24 de janeiro, Guilherme. Domingo, 24 de janeiro, lançamento oficial da volta das séries históricas de 2021. Séries históricas, Next Dance, episódio 4. Vai ser demais, Incrível. Vai ser demais. A gente teve uma fuga aí de apoiadores aí nos últimos meses. Então, se você aí quiser ouvir esse podcast, é só para apoiador, tá, gente? Não vai aqui pro feed aberto, é exclusivo para quem participa do programa de financiamento coletivo do Café Belgrado. A partir de R$9 você já tem acesso a todo o conteúdo. A partir de R$20 você vem participar do nosso grupo no Telegram, onde a gente fica discutindo basquete e outras questões da vida. Por exemplo, vai ter Belgra Festival para os membros. Eu acho que é outras questões da vida e basquete, Guilherme. Vamos ser bem honestos aqui. Honesto. Então, fica o convite, cafébelgrado.com.br. Por hora, são essas 4 séries que vêm aí semanalmente, cada uma delas, né? Vai se intercalando. El Gringo, primeiro, né? The Next Dance, a série de Luka Doncic. El Gringo, O Reinado e a 4ª, depois vocês vão ficar sabendo melhor, mas é nessa sequência, já começa nesse final de semana, cafébelgrado.com.br, R$9 é muito barato e você contribui com o Belgradão. Lucas, falei e gastei pouco mais de 2 minutos praticamente, então agora a gente tem que ser... Você foi muito sucinto, Guilherme. Ok. Parabéns. Obrigado. Quem vai ganhar um título primeiro, o Phoenix Suns de Lucas ou o New York Knicks de Guilherme Tadeu? Não entendi porque que ele botou aqui Knicks de Guilherme Tadeu. O Bruno Giacomi, mais um que tá lá no Giannis, Guilherme. Bruno, não entendi não, mas acho que desses dois aí o Knicks tem mais chance. Pedro Casas, até o momento, quem pra vocês está na frente na corridas de MVP e de MIP? Calma, Peter Houses. Isso aí seria... Michael Bridges pra MIP e Chris Paul pra MVP. Gibbs e Nepopop. O pessoal tá querendo muito prêmio, Guilherme, já hoje. Essa pergunta do Thiago do Chapéu de Palha. Não vou falar não, Thiago. Vou dar um abraço pra você, grande pessoa. Mas a gente vai falar de prêmios mais não hoje. Vini Lemos, o que vocês acham sobre o Clippers estar chutando... Essa já foi, né? Foi. Felipe Lins Lopes, qual a idade de vocês somadas? Grande questão, Guilherme. Quero ver se você tá apto pra responder. Isso já é coisa sorte, grande no começo. Não fiz aniversário ainda, né? Então, por enquanto tá fácil. 72. Ok. Acertei? O São Paulo seria quem no BBB? Grande questão pra encerrar, Guilherme. Pergunta do Segura o Chubb. O Fiuk, ué. @Segura o Chubb. O Fiuk? O Fiuk? Mas não é melhor a gente falar em relação ao BBB passado? Porque nesse a gente não conhece ninguém. Ué, você não conhece o Fiuk? Ok, mas o que o Fiuk faz? Não sei. Não, é a única pessoa que eu conheço que tá. Aí eu respondi. E tem o Projota que eu conheço também. Mas o Projota é santista, né? Então eu usei o Fiuk mesmo. Mas se fosse o BBB passado, você brilharia, Guilherme. Seria Marcelo, o São Paulo? Que começou lá na frente, parecia que seria campeã e se entregou ali ao Daniel Zismo e falhou intensamente. Ou campeão ou vice, porque o Palmeiras vai ser campeão, né? Então, Palmeiras campeão, Sim. São Paulo vice, é a minha aposta aí. Ou São Paulo campeão, Palmeiras vice. Disso não muda. Uma dessas coisas Nem acontece. Nem Deus tira, Guilherme. Ok. Seriedade, uma mensagem que recebemos. Tá aqui, Guilherme. Thales Gonzalez, quase não vi eu amo esse nome, cara. Eu amo esse Thales Gonzalez aí. O que falta para o Wolves ser um time sério na NBA? Abraço para o cãozinho. Mandando abraço pro próprio irmão gêmeo, né? Olha só. Um raro momento aí da fraternidade. Não tava apostando nisso não, hein? Falta tanta coisa, né? Mas principalmente eu acho que começa com uma reformulação aí na comissão técnica. Ok. E aí, Guilherme, destaque final? Eu tenho um destaque final, posso estar falando? Pode, pela sua ansiedade em falar o destaque final, eu imagino que deve ser belíssimo. São belíssimos, Guilherme. A gente já falou que tá fazendo live na Twitch e, de fato, a gente tá fazendo agora 2 lives fixas semanais, que são as novas meninas dos olhos
do Café Belgrado. Uma é chamada Senta que lá vem a Belgra História, onde a gente já debateu, por exemplo, a briga, né, a grande briga entre jogadores e torcedores, né, o confronto The Malice at the Palace entre jogadores do Pacers e jogadores e torcida do Detroit Pistons. E na última semana agora fizemos sobre Practice, ou seja, grande entrevista de Allen Iverson, um olhar talvez diferente aí do que você está acostumado a falar das entrevistas do Allen Iverson, um pouco mais aprofundado, né, para tentar entender o contexto daquela situação. E eu acho que foram 2 episódios, assim, antológicos do Café Belgrado. Guilherme, abraço a todo mundo que tem comparecido nessas lives, é uma live muito interativa, as duas foram muito interativas e contamos muito com a participação de vocês para continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E a outra live semanal, Guilherme, essa é aquela para garantir o churrasco do fim de semana do ouvinte, ou para a pessoa gastar ali uns 3, 4 reais muito feliz, Guilherme, porque participou com a gente, que é a Belgrabetes KTO, um confronto entre eu e o Guilherme. O Guilherme está na frente aí, então ele está comemorando na hora certa, 1-0 para o Guilherme nessa semana, pontuou nessa semana e eu não, onde cada um faz uma tripla, né? Aposta tripla na KTO ao vivo com jogos da NBA no dia, e no fim a gente faz uma grande doideira, que é a aposta da independência financeira, e quando a gente acertar essa aposta, a gente não vai mais fazer live nenhuma, né, Guilherme? A gente vai fugir e ficar milionário pelo resto da vida, mas enquanto isso, a gente vai vivendo aí dessas triplas. E o Guilherme, essa semana, o que você comeu essa semana, Guilherme, no churrasco? Você brilhou muito lá. Na verdade, essa semana aí, Lucas, eu pedi comida... lombo com... Que isso? Como é que chama aquele negócio que vem em cima, assim? Catupiry? Não, quando você passa farinha de rosca, a milanesa. Empanado, isso, obrigado. Okay. Você viu como é que o meu vocabulário tá profundo, né? Depois de usar o desprezível, eu esqueci a palavra empanado, mostrando aí. Aliás, Lucas, eu escrevi no aplicativo de comida, que eu não posso dizer qual é, porque não é patrocinador, empanadas, porque eu tava querendo comer aquelas, sabe aqueles pastéis? Comida argentina. Isso. Que eu ia chamar de pastelzinho argentino. Empanada. E só tinha tilápia, Lucas. Era tilápia empanada. Então, essa foi E você não pediu? Tilápia empanada deve ser muito bom, Guilherme. Mas não fez meu grau, não. Você não curte peixe, né? Você é anti-peixe? Não, eu sou vegetariano do mar, né? Não como animais marítimos. Ok. Então, acontece isso aí. Lucas, o meu destaque final é belíssimo. É uma homenagem a Cole Anthony, que matou seu game winner. Ninguém tava prestando atenção depois do que fez o Collin Sexton. O jogo tava bem meia boca e de repente ficou bonzão. O Magic fez uma remontada muito legal e a bola do Cole Anthony foi maravilhosa, uma bola de 3, né? Ele é um armador que a gente tem certo carinho, já falou dele algumas vezes aqui, mas o melhor de tudo foi a entrevista. A entrevista dele depois do jogo, quem não viu, procura lá no Twitter. Vou tentar dar um RT já aqui, que tá lá. No podcast Magic Cast, né? Que é do nosso amigo Wagner Vargas. Foi o DRT do Magic BR, no Orlando Magic oficial. Ok, mas o Magic Cast, do Wagner Vargas, ele postou também. Cara, uma entrevista maravilhosa aquela ali. Ele tava muito ouriçado, né? Ali dá pra dizer que é um menino que tava vivendo a emoção, a flor da pele. Foi muito legal. Então, quem não viu aí, veja lá. Esse é meu destaque final. E repassando, né? Vende sub Amazon Prime lá na Twitch. cafébelgrado.com.br. Essa não gasta nada, né? Se você for assinante da Amazon Prime, você não gasta nada e nos ajuda imensamente. Não é imensamente, mas a gente gosta de pensar que é imensamente. Isso, e você tem acesso ao Senta que lá vem Belgra História e ao nosso arquivo de lives. Agora, se você quiser ouvir os podcasts fechados, né? O audiovisual é na Twitch com esse sistema. Quem tiver Amazon Prime nem paga. Quem quiser áudio do Café Belgrado, aí cafébelgrado.com.br, a partir de R$9. Esse é mais completo, né? Isso. Pra não ficar a impressão de que esse não é completo. Esse é mais completo. A gente produz muito mais podcast do que coisa com vídeo, né? O Belgra História, que a parte de áudio vai lá pros apoiadores também. Não dá pra disponibilizar o vídeo, porque não temos tecnologia pra isso, mas o áudio tá lá também. Então, repassando as tarefas do dia. 1, Amazon Prime. 2... Não, Guilherme, você já começou falhando. Ok, qual é? 1, 200 contas fakes no Twitter pra gente chegar no 100 mil. Perfil mil grau. Perfil 1000 grau. Começar com o perfil 1000 grau, perfeito. Na sequência, cafébelgrado.com.br, Twitch, enfim, são muitas tarefas, gente. Contribui com o Belgradão que vai dar certo. Forte abraço. Valeu. Café Belgrado.